Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui falo sobre atendimento a crianças no consultório, com assuntos e dicas que te ajudam a ter sucesso nesses atendimentos. No vídeo de hoje, vou continuar falando sobre ortodontia. Já fizemos um vídeo sobre ortodontia e aqui vamos seguir nesse assunto maravilhoso. Mas antes de começar a assistir, clica no sininho para ativar as notificações, te inscreve no canal e, se gostar, curta e compartilha com seus colegas. Então, seguindo sobre a ortodontia preventiva e interceptativa, nossa aula 2. Então, na aula 1, nós falamos qual seria o nosso papel como odontopediatra, como um clínico atendendo criança, como seria o nosso olhar para a criança com relação à ortodontia, à prevenção, seja na atuação preventiva, precoce, interceptativa ou corretiva. Então, agora, na prática, nós vamos falar o que nós devemos fazer, como devemos atuar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso exame clínico, né? Super importante, sempre em ortodontia, não deixaria de ser diferente. Vamos começar falando, então, sobre a análise facial, tá? Dentro da análise facial, o que nós temos que visualizar? Nós temos que visualizar assimetrias. O que seriam assimetrias? Assimetrias de maxila, de mandíbula, se elas estão conectadas, né? E com isso a gente não vê desvio de crescimento de mandíbula, de maxila. Identificar já padrões de crescimento, sejam eles padrões de crescimento vertical, sagital ósseo, né? O que seria o sagital ósseo? É o antero posterior, né? Desarmonias dento-oclusais, que daí seriam antero-posterior também, mas aí não relacionado com bases ósseas, né? Temos que sim avaliar o componente estético. E o que seria o componente estético? Um overjet aumentado, uma falta de queixo. Com relação, né, então dentro do componente estético, às vezes os pais nos procuram por questões estéticas, né? Que visualmente eles, como leigo, eles acabam entendendo aquilo ali não estar agradável, né? Não está aceitável. Eu tenho um paciente meu que ele veio acompanhado da mãe quando tinha 7 anos e a mãe já percebia uma retrognatia mandibular. O relato delas foi falta de queixo. E quando ela me comentou isso, ela disse assim, olha, ele tem exatamente o biotipo facial, né, o tipo de rosto igual ao pai dele, que também não tem queixo. E eu gostaria que com ele fosse diferente. Então, para ela, aquela estética não era aceitável. Ela acha que sim, poderia ser feito alguma coisa para melhorar essa condição de retrognatia. E foi feito sim. Foi feita uma ortopedia, um aparelho ortopédico de avanço, né, mandibular, e realmente foi mais ou menos 1 ano e meio, né, de tratamento, e teve-se um resultado excelente, onde hoje não temos mais uma retrognatia mandibular, aquela linha que nós projetamos, né, nariz, lábio e queixo, ela ficou harmônica. Então, realmente, a estética ficou favorecida para esse paciente, tá? Então, tu vê como tem bastante coisas que a gente tem que observar na nossa análise facial. Também a gente vai falar da análise funcional, tá? Vamos ver se está tudo funcionando, exatamente isso. Então, nós vamos detectar hábitos deletérios, né? Hábitos que não sejam parafuncionais. Nós vamos determinar fatores funcionais inadequados. Por exemplo, interposição de língua, deglutição atípica. A gente também tem a contração de mento, contração de musculatura perioral pela dificuldade, pela falta de selamento passivo. Vamos também avaliar disfunções de ATM
clique está ali do desvio em abertura, desvio em fechamento de boca. É importante a gente ver se todo o nosso sistema estomatognático está em harmonia e está funcionando adequadamente. Feito isso, aí sim, aí nós vamos partir para nosso exame intrabucal. Olhamos só por fora e depois a gente vai sim fazer o exame interno da cavidade bucal. Primeira coisa, não esquecendo que antes da ortodontia nós somos clínicos. Então nós vamos avaliar as condições de saúde da cavidade bucal do paciente, tá? Avaliamos gengiva, dentes, desgastes, presença, ausência de cárie, de gengivite. Então nós vamos sim realmente avaliar a condição de saúde deste paciente. Junto disso, nós vamos determinar a situação funcional da oclusão aí, porque nós estamos avaliando internamente e procurando identificar as relações entre os dentes e também entre os arcos. Entre os dentes, uma mordida cruzada, uma mordida em topo, uma giroversão que por conta da giroversão gera uma mordida em topo. A gente também vai ver a relação entre os arcos, mordida aberta, mordida cruzada, mordida onde a gente não tem toque, contatos prematuros. Então, sim, uma avaliação mais precisa da cavidade intrabucal, tá? Seguindo assim, a gente então vai fazer para complementar e principalmente para que nós possamos estabelecer uma estratégia de tratamento, é fundamental a documentação ortodôntica, tá? Essa documentação ortodôntica só lembrando para quem está assistindo, começando por este vídeo, num vídeo anterior, a gente conversou bastante sobre situações que nós temos que buscar na anamnese. Essa aula a gente já começa diretamente com o exame clínico. Então, dando seguimento, nós vamos agora falar sobre a documentação ortodôntica, que ela é um exame fundamental, tá? Para nós estabelecermos o nosso plano de tratamento e assim execução do tratamento também. Dentro da documentação ortodôntica, ela tem, eu diria, duas funções importantes, né? Então, avaliar, né, a condição, né, as condições que não são 100% precisas, somente com anamnese e exame clínico, então ele vai complementar para termos um diagnóstico, e ele também legalmente é uma base legal, é odonto legal para que nós possamos estar protegidos legalmente, e com isso nós temos que ter sim um exame e uma documentação que nos propicie uma segurança legal, né, do nosso tratamento, tá? Então, geralmente, as documentações ortodônticas hoje, cada dentista, cada clínico, cada orto, ele monta, né, a sua pasta ortodôntica como gosta, né? Eu vou dizer assim, a minha pasta ortodôntica ela é muito simples, tá? Na realidade, eu considero bem um exame complementar. Então, basicamente, a gente tem fotos, né? Fotografia extrabucal e a fotografia intrabucal, tá? Sempre as fotos, elas servem, como eu já falei, como base de dados, né? Para avaliar as mudanças faciais. Isso é bem legal, tá? E também para complementar achados clínicos. Eu, particularmente, recebo, sim, algumas fotos que elas não estão adequadas, né? Então, às vezes, a gente acaba repetindo fotos no consultório como a gente realmente idealiza ela. As fotos, elas são muito práticas visualmente para o paciente. O que eu quero dizer com isso? Fica muito claro ele ver o avanço, a evolução do tratamento e a involução da sua maloclusão por meio de fotos, sim, com certeza, tá? Fotos extrabucais, fotos intrabucais, que vão compor, então, a primeira fase das nossas
da nossa documentação ortodôntica. Inclusive, ela é a primeira folha, né? Depois nós vamos ter as radiografias, né? Quais são as radiografias que eu peço? Sempre eu peço panorâmica, a teleradiografia de perfil, né? Que nos dará a possibilidade da nossa cefalometria. E peço também intrabucais. Intrabucais por 2 motivos. Incisivos superiores e incisivos inferiores, para a gente avaliar como é que está o espaço, principalmente a relação entre canino e incisivo lateral. E peço também interproximais, para que a gente possa avaliar, fazer um diagnóstico de cárie proximal ou não, antes de começar o tratamento ortodôntico. E eu também gosto muito, em determinado momento, pedir uma radiografia carpal, com a intenção de avaliar o quanto temos ainda de crescimento, se está no pico do crescimento, já está evoluindo o crescimento, a idade óssea, se ela está relacionada, qual é a relação com a idade cronológica. Então, em fases de tratamento interceptativo, seja precoce ou tardio, eu acho que ela é bem legal sim, a carpal, tá? Seguindo então, como eu falei, panorâmica, né? Tele e exames intrabucais e, se necessidade, carpal, tá? Hoje a gente tem, atualmente, muito mais uma investigação com relação ao crescimento das crianças. Existe um acompanhamento mais preciso. Hoje existe sim, nós temos terapias para que exista um incentivo, né, para que se tenha um crescimento adequado. Então, essa radiografia carpal, ela é muito comum hoje de pediatras, endócrinos, enfim, fazer a solicitação. Não só nós dentistas, mas eles também, médicos da área médica, acaba encaminhando para ser feito, tá? Modelos. Eu diria que com o escaneamento e a impressão 3D, os modelos, eles que eram antes colocados como um grande empecilho para encaminhamento de documentação ortodôntica e realização de terapia ortodôntica, a gente conseguiu pular, né, essa apreensão, e hoje ficou muito fácil fazer escaneamento, e dependendo do tipo de aparelho, nós podemos utilizar o mesmo modelo, reproduzindo e fazendo nossos aparelhos ortodônticos. Então, ficou muito mais fácil a gente tratar crianças menores, né? Onde a gente talvez não teria cooperação para fazer os moldes, para fazer a moldagem, tá? Então, modelos. Os modelos, eles são a boca do nosso paciente, onde a gente pode virar, pode girar de cabeça para baixo, pode olhar por áreas que a gente jamais conseguiria fazer visualmente na cadeira. Temos ausências de bochecha, lábios, a gente consegue ver o espaço entre as arcadas, né, pálato e assoalho, muito melhor. Então, realmente, ele nos permite com que a gente consiga complementar o nosso exame clínico. Nós conseguimos também medir, né, o perímetro, o comprimento do arco, avaliar o tamanho dos dentes. Com isso, a gente tem alguns métodos para avaliar discrepâncias dentárias, e são possíveis utilizando, né, os modelos impressos. E é claro, como toda documentação ortodôntica, é uma base de dados, né, para que a gente consiga ver a evolução do nosso tratamento. Continuando, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a cefalometria, tá? A cefalometria, ela vem, né, seria um gráfico, podemos dizer assim, baseado na teleradiografia, né, de perfil. Então, com esses dados cefalométricos, a gente consegue avaliar naquele momento como estão as relações entre arcos e os padrões de crescimento daquela criança, tá? A gente consegue também estimar, né, quais são as discrepâncias e onde a gente pode sim intervir ortodonticamente. As radiografias, na nossa
terapia, na nossa documentação ortodôntica, ela vai nos permitir a gente fazer algumas avaliações, que é sobre a idade dental, a gente vai poder avaliar desvios de erupção ou não, a gente vai também poder avaliar dentes que não estão presentes ainda na cavidade bucal, que não foram irrompidos. Nós vamos poder identificar anomalias e, sim, fazer um registro inicial e avaliar o crescimento, né, longitudinal, crescimento transversal deste paciente. É importante a gente ver que dentro de um exame radiográfico, a gente pode sim expandir e ter um olhar muito mais profundo de várias estruturas que ali estão presentes. Fizemos exame clínico, anamnese, né? Lá atrás, exame clínico. E agora? É um momento ideal para o tratamento? Sim. Vamos atuar como? Preventivamente ou nós vamos atuar de forma interceptora? Como vai ser isso tudo? Tá? Vai depender de algumas situações. Eu vou falar para vocês sobre uma tabela onde a gente dividiu em dentição, que seria dentadura decídua, dentadura mista inicial, dentadura mista final e a dentadura permanente, tá? Dentro que a gente colocou várias situações. Por exemplo, criança com hábitos bucais deletérios, tá? A gente vai atuar sim na dentadura decídua, na mista inicial, mas já na mista final e permanente a gente não acaba atuando, a gente não consegue mais atuar, tá? Na manutenção do espaço, a gente vai utilizar na decídua, perda precoce de dente decíduo, a gente vai utilizar sim. Na mista inicial, sim, também quando nós temos espaços, né, diastemas entre os dentes, nós precisamos preservar esse espaço, não perder ele. Na mista final, quando a gente tem o quê? A gente está trocando molares decíduos inferiores por pré-molares, onde nós temos um espaço que sobra, né, que a gente chama que é a presença do espaço E. Precisamos preservar sim esse espaço, manter esse espaço, então a gente vai atuar. Na dentição permanente a gente já não faz atuação. Recuperação de espaço, tá? Se nós temos apinhamento ou ausência de diastemas na dentição decídua, nós não vamos recuperar espaços nesse momento. Talvez se nós tivermos a cooperação do paciente. Por isso que a gente bota um Tzinho de talvez. Na mista inicial, com certeza, na mista final, com certeza, e na permanente a gente já não vai mais recuperar espaço. Apesar de nós podermos usar nos aparelhos fixos molas, onde a gente consegue um espaço, uma recuperação, não seria o adequado. O adequado é nós chegarmos no aparelho fixo, na ortodontia corretiva, já com essa situação. Quando a gente vamos criar espaço, né? A gente, na dentição decídua, a gente não vai fazer. Na mista inicial, talvez, tá? E na mista final e permanente, a gente não consegue mais, não é indicado fazer a criação do espaço. Por que somente a criação de espaço é na mista inicial? Porque quando nós temos a situação, uma bem pontual, e é uma situação que eu faço muito no meu consultório, apesar de ser um talvez, eu acabo sim praticando muito. Isso é uma tabela que veio do Manual de Referência para Procedimentos Clínicos de Odontopediatria, tá? Então, que foi baseado foi coletado vários, né, artigos e se chegou a essa conclusão. Eu uso bastante quando a gente tem erupção de incisivos centrais permanentes 11 e 21 com esfoliação do dente decíduo 5262, onde eu preciso criar um espaço para que o incisivo lateral permanente consiga irromper, tá? Então eu gosto de usar nesse momento. Então, descruzar mordida anterior, decídua, sim. Mista inicial, sim, com certeza. Mista final, talvez.
Na permanente, muito difícil nós conseguimos descruzar mordida anterior. Na decídua, é o ideal a gente já fazer diagnóstico de classe 3 e já começar a nossa atuação de forma precoce, tá? Descruzar mordida posterior. Sim, a gente vai na decídua, na mista inicial, mista final. Na permanente já é mais difícil descruzar, a gente não a trabalha. Não que a gente não descruza, mas a gente não trabalha na base óssea, a gente descruza dente. E aí a gente sabe que em termos de estabilidade de sucesso, já é uma forma tardia. O melhor é o quanto antes na fase mais precoce de dentição decídua. Interceptação de classe 2, tá? Classe 2 a gente não vai tratar na decídua, nem na mista inicial, exceto se nós tivermos uma sobressalência, um overjet acentuado com risco de trauma. Ali sim eu acabo fazendo sim a indicação de algo para que nós consigamos minimizar este risco. Então, mista final sim utilizamos e na permanente eu diria que talvez precisamos usar elásticos de classe 2 para fazer essa correção. Mas realmente em termos de estabilidade, mista final, mista inicial é o nosso, mista final, desculpa, é a nossa opção com certeza. Interceptação de classe 3 é aquilo que a gente falou da mordida cruzada anterior, né? Sim, quando tem padrão esquelético com histórico familiar de prognatia, né, mandibular, com certeza a dentição decídua o mais precoce possível, na mista inicial também. A mista final a gente pode sim utilizar, mas ali a gente coloca um não, porque muitas vezes nós estamos com trocas posteriores e nós temos dificuldade da utilização de um aparelho que se consiga fazer essa correção ou a minimização dessa classe 3. Por isso que fica a dificuldade da utilização do aparelho. Falando em todos esses momentos, eu acho importante a gente falar dos nossos estágios, né? Que são os estágios onde a gente vai conseguir fazer a nossa atuação. Nós temos estágio de dentadura decídua, estágio de dentadura mista e estágio de dentadura permanente. Estágio de dentadura decídua, a gente considera do nascimento até mais ou menos 6 anos, que é quando começa as trocas, né, dos dentes anteriores e também a erupção do primeiro molar permanente. Dentadura mista, a gente vai considerar então, quando começar a erupção do dente, a esfoliação do dente decíduo e a erupção do dente permanente, até mais ou menos 13 anos, tá? A dentadura permanente, né, é quando nós temos apenas dentes permanentes na boca. A dentadura mista é considerada quando a gente tem justamente um misto de dentes decíduos e dentes permanentes também. Dentro da dentadura decídua, tá? Vou falar um pouquinho sobre a dentadura decídua precoce e a dentadura decídua tardia, tá? A dentadura decídua precoce, mozão chegou, tô gravando. Não, olha só, vem aqui ver, André. Olha o que ela faz comigo. Mozão chegou. Não, mostra aqui, ó. Vou até botar no, ó. Olha, mozão chegou. Vem aqui, mozão, dá um oi. Então, a dentadura decídua, a gente pode dividir ela em precoce e tardia, tá? A dentadura mista também em precoce e tardia, tá? Por que eu tô salientando isso? Porque às vezes o nosso tratamento, ele vai se diferenciar em que momento nós estamos, tá? A dentadura decídua precoce é quando nós temos o quê? Nós temos a presença de 8 incisivos, né? 4 inferiores, 4 superiores e primeiros molares. Começa a se formar o quê? A primeira chave de oclusão. Depois nós vamos ter, já na
ainda dentro da dentadura decídua, mas mais tardia, nós vamos ter quando se ajusta a guia canina e a segunda chave de oclusão, que é com o segundo molar, tá? Na dentadura mista, tá? A gente também vai dividir ela, que lembra que é aquela dentadura onde nós temos dentes decíduos e dentes permanentes simultaneamente. Nós também vamos dividir ela em precoce e tardia, tá? E aí até eu comento muito, eu uso uma linguagem fácil, que são as duas fases de troca de esfoliação dentária. A primeira fase, onde nós temos erupção de primeiro molar permanente e troca de incisivos superiores e inferiores, tá? Esfoliação de incisivos e erupção de incisivos. Temos um tempo, né, entre esse momento onde nós vamos entrar na fase 2, mais ou menos uma diferença de 2 anos, 1 ano e meio a 2 entre a fase 1, entrando a fase 2, onde a gente começa a esfoliação de caninos e molares decíduos, onde nós consideramos essa fase a dentadura mista tardia. Vou falar um pouquinho sobre qual é a nossa área de atuação padrão ouro. A melhor área de atuar é na dentadura mista tardia, segundo os artigos. Mas, dependendo do nosso tratamento, às vezes o padrão ouro não seria neste momento. O que foi considerado para entender isto como um padrão ouro? Foi considerado que dentro do que a gente se propõe a fazer, que é um tratamento ortodôntico de qualidade apropriado, com um custo baixo, que a gente precisa diminuir o nosso tempo de tratamento. Quando a gente faz o uso, por exemplo, de ortopedia funcional dos maxilares, a gente precisa sim da erupção de pré-molares para que nós tenhamos estabilidade do nosso tratamento. Se nós começarmos a fazer ortopedia aos 6 anos, nós vamos ter um tratamento que vai durar 4 anos. Então, realmente, ele não atingiu aquela nossa ideia de eficiência. Então, aquilo que a gente comentou ali da dentadura mista, né? Então, precoce e tardia, que nós falamos, e agora sim, a dentadura permanente. A dentadura permanente, a gente divide ela em dentadura permanente completa e a dentadura permanente incompleta. Qual é a diferença entre elas? A incompleta é quando nós temos somente dentes permanentes na boca, mas com ausência de alguns. O que seria isso? Temos já esfoliados todos os dentes decíduos, mas ainda não temos a erupção, por exemplo, do dente do canino permanente, o 13 e o 23. É uma dentadura sim permanente, não tem a presença de dente decíduo, mas ela não está ainda completa. Quando nós tivermos a presença de todos os dentes permanentes, inclusive de segundos molares, a gente pode considerá-la completa. Dentes terceiros molares, denticídios, eles não entram nessa classificação. Resumindo, o que eu gostaria de deixar bem claro, tá? Na dentadura mista precoce, tá? A gente atua, sim, de forma interceptadora, buscando o quê? Este momento é um momento onde o nosso tratamento ele vai conseguir tirar vantagem das altas taxas de crescimento que está acontecendo naquela criança. E com isso, a gente também pode já avaliar um padrão de crescimento e também fazer uma prevenção quando este crescimento esquelético estiver adverso ou inadequado. Eu faço muito, eu atuo muito neste momento. Às vezes eu aguardo um período, né, onde eu estou vendo que existe uma má oclusão, que existe um desvio de crescimento, mas que naquele momento eu não vou conseguir tirar essa vantagem do crescimento da criança. Às vezes a gente espera um pouquinho para iniciar o tratamento e quando inicia, tira essa vantagem que é do crescimento.
Mas quando a gente está naquele surto de crescimento, por exemplo, num paciente classe 3, um paciente classe 3 com um aparelho, se utilizando um tratamento, seja ortopédico ou ortodôntico, com mecânicas adequadas, a gente vai conseguir sim fazer a prevenção desse crescimento adverso que nós não queremos. Na dentadura mista tardia, a gente vai sim atuar também interceptativamente, mas muito mais buscando o quê? Uma manutenção do espaço E, aquele que eu comentei, que o espaço E é o quê? Nós temos os dentes, os molares descidos inferiores, eles têm um tamanho maior do que os pré-molares que vão romper naquela posição. Se nós conseguirmos preservar esse espaço sem que ocorra a migração para mesial do primeiro molar permanente, vai ser maravilhoso para quando temos falta de espaço. É uma maneira de criar espaço, não é uma maneira de manter, de fazer a manutenção do espaço da base óssea onde está inserido os pré-molares. Posições equitópicas de dente também, sim, é importante a gente fazer. Uma técnica que uso muito no meu consultório quando temos erupção ectópica de canino é fazer quando está iniciando a esfoliação de molares descidos superiores ou inferiores, é fazer a extração seriada desses molares. A gente consegue prevenir agindo dessa forma ou revertendo uma erupção ectópica de canino. E classe 2, né, que a gente comentou já ali, que em dentadura mista tardia é onde nós vamos utilizar, a não ser que nós tenhamos um alto índice, né, um overjet acentuado, uma sobressalência exagerada, sim, temos que fazer com certeza, uma ação antes do que nessa fase de dentadura mista tardia. Então, se gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus colegas. Até mais!